Glória a Deus, que o Deus o Todo-Poderoso vos abençoe, meus irmãos, e que a graça deste Deus esteja sendo cada dia multiplicada nos corações daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que sentem em seu coração a necessidade desta graça. A graça do Senhor, ela tem sido manifestada, trazendo salvação a todos os homens, mulheres, para que assim possam receber aquele benefício eterno em suas almas e possa viver eternamente. Salvação é graça, e graça é favor imerecível. Nós não merecemos. Nós, como homens, mulheres, pecadores, e muitas das vezes nós temos sido ingratos. Ser humano, ele é ingrato para com Deus, para com aquilo que Deus tem feito, porque grandíssimas coisas tem Deus feito por nós, não porque nós merecemos, porque a palavra de Deus diz aqui em Tito, no capítulo 3, diz assim: que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então, o apóstolo Paulo, ele está fazendo menção aqui daquilo que nós, como todos, éramos lá no passado. Então ele diz, mesmo sendo aquilo que nós fosse, ou aquilo que nós foi lá no passado, a misericórdia de Deus manifestou sobre nós, a graça de Deus se manifestou. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmeis, para que os que creem em Deus procurem aplicar se as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, a salvação é o que tem nos sustentado. A graça de Deus é o que tem nos sustentado até aqui. Porque nós, como homens e mulheres,
não merecemos esta tão sublime graça. Mas Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é a graça de Deus que tem nos sustentado, é a misericórdia de Deus. Mas nós vamos, nesta manhã, para você, meu irmão e irmã, que me ouve nesta manhã, e para você que me ouve nesta tarde ou nesta noite, da mesma forma, Deus vos abençoe, vos guarde, vos proteja, Deus vos dê aquilo que você necessita. Este é o meu sincero desejo para com todos os irmãos, irmãs, aonde esta voz estiver alcançado, seja você de qual cidade, ou qual estado, ou qual país, que Deus vos abençoe. O mesmo Deus que está aqui, Ele está aí, aonde você estiver, ou aqui no Brasil, ou no exterior. Porque este Deus a qual eu vos anuncio é o Senhor Jesus Cristo. E Ele enche os céus e da terra. Ele não é um Deus apenas de perto, mas Ele é um Deus de longe. Ele está aí, no exterior, no Brasil, em qualquer cidade, em qualquer bairro ou vila que você estiver. Deus está contigo se você crê, se você aceita Ele e se você crê na palavra de Deus, se você tem de fato aceitado a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está reunido no nome do Senhor, Ele prometeu, está contigo. E se você tem de fato obedecido a palavra de Deus, Ele fará mais do que isto, Ele estará em você. O Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estará eu, ali fará eu presente no meio deles. É promessa do Senhor Jesus Cristo, promessa de Deus. E Ele cumpre a sua palavra, porque Ele mesmo disse, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vamos orar, meus irmãos, para que assim nós possamos entrar propriamente na mensagem desta manhã. E você receberá com toda certeza aquilo que você estiver necessidade. Amado Deus e Pai Celestial, Deus poderoso, Deus vivo, Deus santo de misericórdia, nesta manhã, Senhor Deus, ou nesta tarde, ou nesta noite, Senhor Deus, que os meus irmãos estiverem ouvindo esta mensagem, esta programação, possa o teu poder ser manifestado em cada coração, possa o teu Espírito Santo operar, Senhor Deus, de acordo com a necessidade de cada um, que a mensagem de Deus possa ser vivificada em nossos corações e possa ir a favor daqueles que estiverem, ó Deus, ouvindo esta mensagem ou esta programação, segundo as suas necessidades física, espiritual, ó Deus, financeira. O Senhor que conhece, Senhor, as necessidades individuais de cada irmão, de cada irmã. Pai eterno, eu te rogo e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua direção, a tua inspiração, o teu mover do teu Santo Espírito, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Números capítulo 21, versículo 4. Nós vamos ler até o 10. Então partiram do monte Deor pelo caminho do Mar Vermelho,
a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fartiu deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Que a leitura da palavra de Deus seja vivificada em nossos corações. Então veja, meus irmãos, na leitura desta palavra que o povo falou contra Moisés, falou contra Deus. Eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. E as consequências foi inevitável, né? Tiveram que colher aquilo que estavam plantando ou aquilo que eles estavam semeando. Observe que Deus, ele detesta de murmurações. Deus, ele ama aqueles que agradecem a Deus em tudo. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos em tudo dar graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, agora o profeta de Deus, ele diz que o Senhor possa adicionar suas bênçãos à sua palavra. E creio que as bênçãos de Deus já está em sua palavra e estará em nós, se nós estivermos em amor, em dedicação à palavra de Deus. Quando há um problema, Deus tem sempre sido um Deus que supre as nossas necessidades. Glória a Deus por isto. Quando há uma necessidade entre seu povo, e você sabe disto, e Deus prometeu que ele supriria as necessidades de seu povo. Ele sempre está suprindo as nossas necessidades, meus irmãos. O que nós temos que ter é confiança em Deus. O que nós temos que estar é com os nossos corações agradecidos a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e fará. Mesmo quando nós estamos sendo provados, nós temos que estar com os nossos corações agradecidos a Deus pelas provas, pelas lutas, porque se queremos vitória, temos que ter luta, temos que lutar,
Porque se não há provas, não há luta. E se não há lutas, não há vitória. Veja que uma coisa está ligada à outra. Nós temos esta necessidade de saber disto, porque por falta de conhecimento o povo está sendo destruído. A palavra de Deus diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, aquele conhecimento necessário. Por falta deste conhecimento necessário, o povo de Deus está sendo destruído. Então, mesmo que eles tivessem cometido erros, diz o profeta, e tivesse pecado e feito coisas que eram erradas, quando eles precisaram de cura, Deus fez uma propiciação para a cura, quando nem havia propiciação ainda. Vê você? Deus fez aquilo. Diante de cada dificuldade, Deus faria um caminho de escape. Deus fez para eles, naquele tempo, para o povo de Israel lá no deserto, um caminho de escape. E Deus também faz para nós hoje um caminho de escape quando nós nos encontramos em um beco sem saída. Porque todos nós, cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar em certas dificuldades na vida e numa força assim de expressão, diante de qualquer situação que nós estiver, nós podemos estar, meus irmãos, ali num beco sem saída, envolvido em uma certa dificuldade, e Deus vai propiciar para nós um caminho de escape. Em qualquer situação, por mais difícil ou impossível que pareça para a mente humana, Ele vai abrir ali um caminho de escape para com aqueles que estiver em necessidade. Veja que Deus ele abre caminho aonde não há caminho. Nós temos evidências claras, provas escriturísticas que Deus faz isto. Ele fez no passado, Ele faz no presente e Ele fará no futuro. Em qualquer circunstância, em qualquer adversidade da vida. Porque veja que quando o povo de Israel chegou à margem lá do Mar Vermelho, e eles não tinham mais um caminho para prosseguir, eles estavam tudo ali num beco sem saída. Israel, eles se apavoraram. E Moisés clamou a Deus. E Deus ouviu o seu clamor. Porque Deus está sempre atento ao nosso clamor. Louvado seja Deus. O exército de Faraó atrás do povo de Israel. E o Mar Vermelho diante do povo. E Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Mande que o povo marche. Toque no mar, e as águas vão se abrir. E as águas se abriram pelo poder de Deus. Moisés, o profeta de Deus, estava na perfeita vontade de Deus. O importante é que nós estejamos na vontade perfeita de Deus. Nós não podemos estar na vontade permissiva, mas sim na vontade perfeita.
o profeta Moisés, ele estava na perfeita vontade de Deus e tudo que ele necessitou, Deus proveu para ele. A vontade permissiva de Deus pode ter consequência mais adiante, mas na vontade perfeita não tem. Não tem nada de consequência, só tem bons resultados, só tem felicidade, só tem vitória. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus fez uma propiciação para a cura quando eles precisaram de cura, quando nem ainda havia propiciação. Deus fez aquilo diante de cada dificuldade. Deus faria e faz um caminho de escape. Ele fará isto se você tiver fé e crer nele. Glória a Deus. Com certeza eles estavam já longe. Moisés talvez fosse um médico. Ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e talvez conhecesse muitos remédios para picadas de cobra, mas neste tempo os remédios que ele tinha, a sabedoria dos egípcios, não funcionariam. Então, porque a razão de haver o povo estava questionando Moisés e questionando a Deus. Disseram, por quê? Por que você nos trouxe para este deserto? Reclamando, murmurando o tempo todo e questionando a Deus e ao profeta Moisés, e isto trouxe pecado e doenças. Muitas das vezes estas coisas vêm por causa das nossas murmurações e pecados que nós cometemos. Porque o povo estava murmurando contra Deus e contra Moisés. Porque você nos trouxe para este deserto? O povo estava reclamando o tempo todo. E direta ou indiretamente, isto trouxe problemas para eles, causadas por pecados, incredulidade. Antes de termos algum pecado, não tínhamos nenhuma doença. Você vê que quando o povo eles saíram do Egito, todos eles, tanto homens, mulheres, crianças, era tudo pessoa saudável. Eles não tinham fraqueza, eram tudo pessoas fortes. Não havia nenhum fraco entre eles. Não. Eles estavam tudo robusto, fisicamente, fortalecidos, porque eles estavam, até então, na perfeita vontade de Deus. Mas, quando eles deixaram a vontade perfeita de Deus e começaram a murmurar e reclamar e afrontar a Deus, porque aquilo foi uma afronta que eles fizeram para Deus, isso trouxe consequências, trouxe doenças, trouxe problemas para eles, como tem trazido problemas hoje para muitos assim chamados crentes cristãos. Por quê? Por que há muitos fracos e doentes hoje, muitos que dormem, como a palavra de Deus diz? Por causa de pecados não confessados. E tomam a ceia, sem se arrepender daquilo que praticaram, sem se arrepender de suas murmurações e de outros atos pecaminosos, e assim por diante. E isso resulta no quê? Em fraqueza espiritual, em doenças espirituais, porque não é só doenças físicas. Existe hoje muitos crentes
doentes espiritualmente, fracos espiritualmente e muitos que dormem por falta de discernimento, de discernir o corpo de Deus, por falta de uma confissão sincera diante de Deus. E Deus não quer que o seu povo esteja nesta condição. Mas é o que o povo, muitas das vezes, assim chamados cristãos, estão semeando, estão plantando. E o resultado não poderá ser diferente. Então basta nós, como cristãos e cristãs, como nos ensina a Bíblia, examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come ou bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não é o que tem acontecido? Não é o que está acontecendo hoje, na nossa era, nos nossos dias que estamos vivendo. Há muitos, assim chamados crentes, que não têm nem mais desejo de ler a Bíblia, não tem mais desejo de orar, não tem mais desejo de congregar, não tem mais desejo de adorar a Deus. Os seus desejos são nas coisas deste mundo, nas coisas naturais. Muitos vão à igreja para congregar, para cumprir um dever religioso. Vão congregar e com pressa até de vir embora, com pressa que o culto de adoração a Deus, principalmente o culto de oração, termine logo para que eles vão embora para suas casas, para assistir os seus programas preferidos. E a palavra de Deus jogada de lado. Muitos não estão buscando a Deus em oração, em primeiro lugar. Como nos ensina a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitos estão fazendo ao contrário. Em vez de estar buscando a Deus em primeiro lugar, eles estão buscando a Deus em segundo lugar. As demais coisas que deveria ser em segundo plano está sendo em primeiro plano. E Deus não aceita tomar o segundo lugar na nossa vida. Ou Deus toma o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não toma lugar nenhum. Deus quer ser adorado em primeiro lugar. Porque qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida, em primeiro lugar, é idolatria. Idolatria não é somente aquele que se prostram diante de uma imagem. Não é só esses. Aqueles que adoram imagem de escultura, adoram ídolos, são logicamente que são idólatras. Mas também há aqueles que nunca se prostraram diante de uma imagem, nunca adoraram ídolos, literalmente falando, mas são idólatras, porque existem outras coisas naturais desta vida que estão tomando o primeiro lugar na sua vida. Porque até mesmo o nosso trabalho, que é uma coisa necessária, se ele tomar o lugar de Deus, as nossas coisas materiais, os nossos bens terrenos, se isto tomar o lugar de Deus no nosso coração, em primeiro lugar, isso também é idolatria. Se a sua organização, a sua denominação, o seu credo, seus dogmas, tomar o lugar de Deus, é idolatria. Se você adora a sua igreja, isso também é idolatria. Você tem que adorar a Deus. E este Deus que você deve adorar é o Senhor Jesus Cristo. Nada pode tomar este lugar. Caso contrário, nós estaremos em
em espíritos de idolatria. Então, se estamos nisto, examinemos a nós mesmos e nos arrependemos antes que seja tarde demais. Porque Satanás, ele tem se intrometido na religião. Ele está na religião. Ele tem se infiltrado sorrateiramente na religião. Ele é o líder da falsa religião. Isso aí é inquestionável. Satanás hoje está sendo adorado por muitos, sem saber. Muitos estão adorando ao diabo pensando que estão adorando a Deus. Não diz as Escrituras? Se você ler as Escrituras, as Escrituras nos mostram claramente estas coisas, que Satanás, ele é chamado o Deus deste século. Ele é chamado o Deus desta era maligna. E muitos estão adorando ao diabo, pensando que estão adorando a Deus. Não está escrito isto na palavra de Deus? Lê, se você quiser, meu irmão e irmã, lê na sua Bíblia. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4. Está escrito assim: nos quais o Deus deste século. Esse aqui é Satanás. O Deus deste século. Quer dizer, o Deus desta era. É Satanás. Eles estão adorando ao diabo através de sua organização, através dos seus líderes, que estão pervertendo a palavra de Deus para eles, porque estão lhe dando credos e dogmas, chamada da Santíssima Trindade, chamado o credo católico, o credo denominacional. Muitos estão seguindo um manual eclesiástico de denominação e não estão seguindo a verdadeira palavra. O manual eclesiástico de denominações tem tomado o lugar da Bíblia. Os sistemas religiosos estão estudando um catecismo em vez de estudar a Bíblia. Nós temos que estudar a palavra de Deus, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Manual eclesiástico de denominações, isto para Deus é lixo. Da mesma forma, outros livros que confrontam com a palavra de Deus. Qualquer livro extra que confrontar com a palavra de Deus, para Deus não serve. O que Deus quer é que nós honremos e adoremos a sua palavra, crendo na sua palavra. Mas o que tem feito este Deus maligno, desta era maligna? Olha o que ele tem feito com muitos. Mas, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. É dos incrédulos que o Deus deste século, Satanás, tem cegado o entendimento. Ele cega o entendimento, mas é daqueles que são incrédulos. Mas daqueles que são crentes verdadeiros em Cristo Jesus, Satanás não pode cegar. Porque o Espírito Santo de Deus está presente para abrir os entendimentos, para iluminar o entendimento. Então não sejamos incrédulos,
Sejamos crentes, como o Senhor Jesus Cristo disse para Tomé: Tomé, não sejam incrédulos, mas crentes. Porque uma certa vez, o Senhor Jesus Cristo se apresentou após a sua ressurreição para os seus discípulos, e Tomé, naquela ocasião, não estava na reunião. E depois os discípulos deram testemunho para Tomé e disse: o Senhor apareceu para nós, ele esteve aqui conosco. E Tomé, ele disse: eu não creio, eu não acredito. Só se eu ver os cravos e tocar no seu lado, meter a mão no seus cravos. E no outro dia, na próxima vez, Deus se apresentou a Tomé e todos eles estavam juntos. E o Senhor Jesus Cristo disse: Tomé. E Deus falou para ele: Tomé, porque você me viu, você creu. Só porque você me viu. Não seja incrédulo, Tomé, mas crentes. Veja aqui se não sou eu mesmo, ó. Toca aqui, ó. Olha os cravos aqui na minha mão. Aqui, ó. Toque do meu lado aqui para você ver se não sou eu mesmo. E o Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Então, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. E o Senhor Jesus Cristo falou: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Muito mais bem-aventurados será nós, aqueles que não viram, mas creram, mas estão crendo que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, porque Jesus Cristo disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Que Jesus Cristo disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Então, o Evangelho, ele resplandece a glória de Cristo na sua face. O Evangelho, ele encandece da glória de Deus na face de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus nos disse que das trevas resplandecesse a luz, a quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. Então, quando nós cremos de fato estas coisas sobrenaturais que estão registradas nas páginas sagradas da Bíblia, resplandecem em nossos corações, e a glória de Deus estará em nossos corações, pelo poder de Cristo Jesus em nós. A glória de Deus, a igreja do Senhor, nosso Deus, ela está cheia da glória de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus refletindo a sua glória na face de cada crente, de cada membro do corpo de Cristo. Meus irmãos, isto é maravilhoso, porque tudo que era Deus foi derramado em Cristo, e tudo que é Cristo está derramado na sua igreja.
Nós, como igreja do Deus vivo, estamos tomando o lugar de Cristo aqui na terra. Não é o Papa que está tomando o lugar de Cristo, é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, que está sendo o corpo de Cristo em ação. E o corpo de Cristo, aqui na terra, é formado de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Porque Deus assim o estabeleceu. Porque Deus assim o prometeu. Porque Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 4, lê para você ver. E o profeta de Deus tem enaltecido esta palavra. O profeta de Deus, ele foi extremamente escriturístico. Ele foi estritamente escriturístico. O profeta de Deus, ele sempre nos apontou para a palavra de Deus, porque esta é a missão do profeta de Deus, é nos trazer de volta ao centro da palavra, é nos centralizar na palavra, nas escrituras, é nos trazer de volta aquela fé original que operou nos apóstolos da igreja primitiva, nos profetas de Deus, nos evangelistas de Deus, nos mestres de Deus, nos pastores de Deus, que Deus assim o tem levantado e o levantou na antiguidade, e Deus ainda continua com esta obra. Deus nunca abandonou a sua palavra. Deus não abandona a sua palavra, porque a palavra é Deus. Quem tem abandonado a este ministério quíntuplo são os incrédulos. São estes, não foi Deus. Deus ainda permanece velando pela sua palavra para cumprir. Se nós falharmos em pregar estas verdades, Deus levantará outro para assim pregarem. Que eu não seja achado como estes tais negligentes e incrédulos, mas eu quero estar na perfeita vontade de Deus, pregando a palavra de Deus em sua integridade, lealdade, fidelidade e totalidade. Somente assim nós estaremos agradando a Deus como ministro do Evangelho. Deus não aceita um evangelho parcial. Deus não aceita um evangelho interpretados por homens de mentes corruptas. Deus quer homens que se rendem a Ele de forma total, independentemente de que os homens digam a seu respeito, se aceita ou não. Deus quer homens que sejam como Elias, o profeta de Deus. Por isso que Deus tem usado este ministério. Já na quarta manifestação, nós estamos vivendo na quarta manifestações do ministério de Elias. Primeiro foi em Elias, que foi um homem fiel a Deus. Foi um homem que permaneceu na vontade de Deus, ainda que aquilo custasse a sua vida, mas ele perseverou em servir a Deus, em pregar a mensagem de Deus. E Deus o abençoou, e Deus o arrebatou. E depois dele, o espírito de Elias, que é o espírito de Cristo, foi derramado em porção dobrada no profeta Eliseu.
Porque, meus amados irmãos, para quem não sabe, Elias é o tipo do Espírito Santo. O profeta Eliseu é o tipo da noiva de Cristo. Louvado seja Deus. E este ministério de Elias está na noiva de Cristo em porção dobrada, da mesma forma que foi derramada no profeta Eliseu. E depois Deus derramou este espírito de Elias, que foi o espírito de Cristo. É o ministério de Cristo no profeta João Batista, na terceira manifestação, ou na terceira manifestações, e nós agora estamos vivendo na quarta manifestações do ministério de Elias, na noiva de Cristo. Louvado seja Deus. E se você quiser ouvir verdadeiramente a verdadeira palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo e os mistérios de Deus revelados, você tem que dar atenção, você tem que dar crédito ao ministério de Elias. De Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Lucas 17:30, Apocalipse 10:7, Apocalipse 3:14. Porque esta é a mensagem de Deus que nos preparará para o arrebatamento. Porque assim foi prometido por Deus. É o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo, irmão, que operou no profeta de Deus. Este mesmo Espírito Santo está operando na noiva de Cristo para dar sequência a este ministério de Elias. Quem não crê desta forma não crê na mensagem, não crê na Bíblia, estão desviados da palavra, se não estão sustentando este ministério de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está na noiva de Cristo. É Jesus Cristo. É ele que quer ser, que deve ser adorado, deve ser crido, porque o profeta de Deus veio nos trazer de volta a verdadeira adoração a Deus. Você deve adorar o Senhor Jesus Cristo. Você não tem que adorar homem. Não se deve adorar nenhum homem. Muitos estão adorando o profeta. Isso é idolatria. Você tem que adorar a Deus. O profeta de Deus nos levou a este perfeito caminho. Nos mostrou que nós, se somos filhos e filhas de Deus, devemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve ser adorado. Nós temos que crer nos profetas de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, crer nos seus profetas, crer no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas de Deus e sereis prósperos. Creia, meu irmão, no profeta de Deus, no William Marion Branham. Ele é o profeta de Deus, profeta mensageiro. E você e nós seremos prósperos na espiritualidade, na fé, no amor, no poder de Deus. Mas você deve adorar unicamente o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, continuando, meus amados irmãos, com toda certeza, nós estamos no que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, diante de cada dificuldade, Deus faria um caminho de escape. Ele fará isto se você tiver fé e crer nele. Louvado seja Deus. Então, ele foi instruído, Moisés, em toda a sabedoria dos egípcios, e talvez conhecesse
muitos remédios para picada de cobra. Mas neste tempo, os remédios que eles tinham, a sabedoria dos egípcios, não funcionaria, porque a razão de haver o povo estava questionando a Deus, questionando a Moisés, o profeta de Deus, e assim por diante, murmurando: por que você nos trouxe a este deserto? Mas era o caminho provido por Deus. Eles estavam a caminho da vitória, mas estavam murmurando. Muitas das vezes nós somos levados por caminho que muitas das vezes nós estranhamos, nós começamos a murmurar, mas nós temos que ter discernimento se é Deus que está nos levando por aquele caminho. Se nós tivermos discernimento espiritual, nós vamos discernir o que é certo, o que é errado, o que está fora da vontade de Deus, o que está de fato na vontade de Deus. E a vontade perfeita de Deus está em sua palavra. Mas mesmo assim, você sabendo que está em sua palavra, nós precisamos do discernimento, da revelação do Espírito Santo, para nos revelar esta vontade perfeita de Deus. Mas nós temos que estar na perfeita vontade de Deus, como diz a palavra do Senhor: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender, entender a perfeita vontade de Deus. Então, é isto que nós necessitamos, se queremos estar na perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja com cada um que estão ouvindo esta mensagem, esta programação. Até a próxima, meus irmãos e irmãs, no nome do Senhor. Santo Deus e Pai, oramos e pedimos a favor de cada irmão, de cada irmã que estão ouvindo esta mensagem, e também aqueles que ouvirão depois. Senhor, possa o teu Espírito, o teu poder manifestar, operar nas suas vidas, e que o Senhor possa dar a eles o que eles necessitam. Que a graça de Deus possa ser superabundante e fortalecer a cada coração e aquecer os corações. Que as enfermidades e todos os males sejam repreendidos. Que Satanás seja aniquilado e todas as obras de Satanás sejam repreendidas, seja desfeita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. De meus irmãos e irmãs e de cada família representada em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.